Olá, saudações e as nossas boas-vindas para mais um Evangelho no Lar, aqui do nosso educandário Leon Denis. Evangelho esse que aqui nesse vídeo, com essa edição que você assiste conosco, chega ao número 75. E é uma honra imensa poder compartilhar aqui essa palavra, poder compartilhar as energias, enfim, né? Tudo o que o Evangelho no Lar, aliás, perdão, pode nos fornecer, nos beneficiar, nos favorecer, né? É uma honra imensa poder ter tudo isso junto com você, com a sua companhia. Então, fica aqui, desde já, o nosso muito obrigado, as nossas boas-vindas e os nossos recados, né? Os nossos recados iniciais aqui. A gente sempre fala, né? O número do evangelho, mas lembramos, não tem uma ordem, gente. Pode ver, pode assistir o que você quiser. É só para que, caso você esteja assistindo pela primeira vez, saiba, né, que tem vários outros vídeos já à disposição no nosso Facebook, no nosso YouTube, enfim, né? Vários canais aí disponíveis para você não perder nenhuma edição do nosso evangelho, tá? E hoje, pessoal, eu estou gravando aqui simbolicamente, é claro, nesse lugar tão especial, né? Tão significativo. Primeira sede do nosso centro, primeira sede do nosso educandário Leon Denis. Muitos vão reconhecer essa casinha tão simpática, né? E, para quem não conhece, fica aqui o registro também. E hoje vou gravar aqui, tá? Imaginem que eu estou realmente aqui sentadinho no jardim da primeira sede do nosso educandário e vamos fazer o nosso evangelho daqui hoje, tá bom? Antes de começar também, eu te lembro do seguinte, né? Que não pode faltar, ó, deixa eu botar aqui pertinho de mim, tá? Aguinha para ser fluidificada, isso aí. E a minha hoje tá nessa canequinha especial de alumínio, que muita gente também conhece, né? Então, gente, ó, não esquece, tá? Da água para ser fluidificada ao final aqui do nosso evangelho, tá bom? E para começar, vamos então para a nossa prece inicial. Te convido a fechar os olhos, a respirar fundo, devagar, imaginar-se num lugar muito especial, num lugar bonito, num lugar que te traga muitas coisas boas. E sentado observando esse lugar, simplesmente absorva as alegrias, as boas memórias, as felicitações, o amor, todo o conhecimento, todo o crescimento e a energia boa que esse lugar tem. Deixe-se invadir e inundar, filtrando apenas aquilo que é válido para a sua evolução, para o seu crescimento, para a sua reforma íntima e para o seu progresso. E após inundar-se, encharcar-se de todas essas coisas que nos fazem tão bem, vamos voltar para o nosso lar, para a nossa casa, para onde estamos em corpo físico, para iniciar nosso evangelho e agradecer pelo momento, pela memória e pelo todo que muitas vezes não notamos, mas que nos é fornecido com todo carinho. Que assim seja. E feita então
nossa prece inicial, vamos para a nossa leitura do Evangelho de hoje. E eu tenho aqui, como vocês sabem, né, eu sempre abro antes da gente começar a gravação, e eu tenho o capítulo 15, que foi aberto aqui antes. Fora da caridade não há salvação. E a gente vai para o item 8. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Vamos fazer a nossa leitura e, claro, depois aí os nossos comentários. Vamos lá. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se apoia sobre um princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à felicidade suprema, o dogma fora da igreja não há salvação se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, divide-os. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos neste mundo. Desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, separa-os até no campo do repouso. A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se lançam anátema, perseguem-se e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Continuando agora no item 9. Fora da verdade não há salvação seria o equivalente de fora da igreja não há salvação. E também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de possuí-la inteiramente quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada. E a humanidade terrestre não poderia pretendê-la, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, conquanto ele se observe a lei de Deus, não diz fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Nossa, é.
Esse trecho fala bastante coisa em poucas palavras, né? Do que eu já li do Evangelho, ele é muito direto, digamos assim, né? E não traz uma parábola, traz realmente apenas, né, a explicação desse dogma, como a gente colocou, e vem, né, a realmente esclarecer várias situações que acabam acontecendo dentro de algumas religiões e no mundo, né, de forma universal, na questão da crença, do propósito, não só ligado especificamente a uma religião, né? Então, trazendo, né, aqui alguns pontos novamente, os dogmas particulares, né, gente? Os dogmas particulares é aquela situação. Cada igreja vai ter o seu dogma particular. O que, que significa isso? A forma, né? Como eu vou explicar as coisas que a gente não tem poder. E aí já começa uma situação bem importante que a gente precisa ter consciência. Várias situações que acontecem no mundo, a gente não tem uma explicação palpável, concreta e principalmente, né, certa, ok? Até mesmo porque, como eu costumo dizer, certeza, culpa, razão, né, erro, isso tudo, gente, é uma questão de ponto de vista, ok? Então, né, é uma questão de ponto de vista realmente. E aí, por essa situação, né, de nossa, mas por que que já aconteceu isso no mundo? Grandes mistérios, como as pirâmides do Egito, só para dar um exemplo, é um dogma, entendeu? Então, não há uma explicação, né? E é aquela velha situação, o dogma, né, é porque é assim e pronto. É indiscutível, né? E não existe uma explicação científica, não existe. Se você não acredita, é porque você não tem fé. Se você não acredita que foi assim, é porque você não tem fé. Então, gente, para muitas religiões, não se pode ser curioso, não se pode ter a mínima curiosidade, até para que se possa, né, aprofundar um pouquinho mais no conhecimento. Isso simplesmente não existe. E aí são criados, né, os dogmas, que são coisas muito, 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 muito ancestrais. A gente não pode também ignorar o fato de que nós viemos de uma sociedade, e se a gente for pensar no tempo que tem o mundo, isso é algo extremamente recente, né? Nós, logo, né, nós viemos de grandes sociedades, isso, né, historicamente falando, mas que, né, vai trazer também todo um suporte, uma base para isso. A gente vem de sociedades que, antes de Cristo, muito politeístas, como os gregos e romanos, né, que são fundamentos, que são bases fortíssimas para a ascensão e para a criação de outras nações, de boa parte do mundo, né? Então a gente vem de gregos e romanos que eram politeístas, acreditavam, né? Zeus, Hera, Hércules, enfim, né? Deus da caça, Deus do amor, Deus da guerra. Os romanos, por sua vez, né? Também a mesma coisa, que foi quem, né? Da onde veio o nome dos planetas, por exemplo. E aí, quando a gente tem, né? Cristo na sua impressão física na Terra, na sua passagem terrestre, nesse momento que a gente conhece, né? Porque talvez a gente desconheça outros momentos, né? Então, quando a gente tem nessa passagem, isso tudo se acalma e começa um novo período, né? Aonde a gente vai ter a questão muito forte depois do teocentrismo, aonde um Deus, né, reina sobre todas as coisas. E a gente tem daí religiões, né, em especial a Igreja Católica, muito soberana, muito poderosa, muito rica, oprimindo muito. E, vejam bem, eu estou falando de fatos históricos, de coisas que são comprovadas e comprovadas aos montes, tá, pessoal? E aí a gente tem essa situação aonde ou você acredita ou você é punido. Porque é um Deus que pune. Não é um Deus que compreende, não é um Deus que acolhe. É um Deus que pune. E principalmente, né?
uma coisa que vai ficar muito marcada e que vai fazer com que várias outras religiões, com que várias outras doutrinas acabem despertando e se disseminando. É um Deus que adora dinheiro. Estou falando, né, nessa visão, tá? É um Deus que adora o dinheiro. Inclusive, né, para comprar pedaços do céu, para se fazer doações gigantescas, ao ponto de, se você é uma pessoa boa, se você tem uma boa índole, tem um bom caráter, mas nunca doou nenhum centavo para a igreja, você vai para o inferno, você não vai se salvar. Agora, se você cometeu vários crimes, roubou, foi desonesto, tem um caráter péssimo, se aproveita das outras pessoas, mas doou bastante dinheiro para uma obra da igreja, você está salvo. Então, né, a gente tem esse pensamento. E isso, né, em partes, e a doutrina espírita vai explicar que o mundo precisava passar por esse momento para ter essas máximas, né? Porque a gente precisa ter auges, ter limites, eu não estou encontrando a palavra, mas enfim, ter extremos, é isso. A gente precisa ter extremos para que outras coisas aconteçam, né? E vamos combinar que a gente só se mexe, a gente só sai do lugar, a gente só desenvolve algo quando alguma coisa nos incomoda muito, né? Assim é a humanidade, assim é a sociedade em geral. E foi isso que aconteceu, né, nesses períodos, em outros períodos também. A situação é, e aí que muitas acabaram, né, indo para outro extremo. Elas assistiram um extremo e acabaram indo para outro extremo da seguinte situação: eu sou a verdade, né? Eu sou a verdade. Gente, o que é a verdade, de fato? O que é a verdade? Sabe? Quem somos nós, como a gente leu ali, para sermos detentores da verdade? Imagina se a gente realmente soubesse de toda a verdade. Que graça teria, né? E outra, o véu do esquecimento, né? A situação do véu do esquecimento, gente. A gente estaria aí já, a gente já é ansioso por natureza, certo? E a gente vem trazendo aí, principalmente, período, né, fim de pandemia, uma ansiedade cada vez maior. Gerações extremamente ansiosas estão surgindo. E aí vocês imaginam se a gente realmente soubesse da verdade. A gente já não vive o presente. A gente ou está no passado, né, lembrando alguma coisa boa que aconteceu, ou planejando lá para frente. A gente já faz isso naturalmente, já é a nossa rotina, né? Imagina se a gente soubesse ao menos de um pouquinho da verdade. Sem condições. Nós não estamos preparados. E o nosso mundo, né, a gente tem que lembrar, ele é de provas e expiações. E saber da verdade acabaria com isso. Saber da verdade não deixaria a gente entrar dentro de qualquer um dos nossos objetivos para provar ou espiar, né? Enfim, fazer o que o nosso mundo é proposto, né? A sua função não seria cumprida, vamos dizer assim, né? E, e aí, então, né, a situação é que, infelizmente, para fugir de um extremo, eu acabei entrando em outro. Fora também, né, pessoal, a gente tem uma obra chamada Bíblia, que vai ser o norteador de muitas regiões. E dentro disso nós temos o grande advento, que, modesta parte, como comunicador, como professor de língua portuguesa e de arte, enfim, de expressão artística, né? Eu entendo dessa maneira e eu vejo que é o máximo isso, porque você tem numa mesma palavra, numa mesma frase, no mesmo trecho, muitas interpretações diferentes. O começo do mundo, Gênesis, por exemplo, né? Religiões pregam que foi realmente um homem e uma mulher, outros que foi uma nação, outros que foi só um período. Enfim, né? Para todos, para toda obra da Bíblia, existem, né, muitas e muitas interpretações. E eis que dessas interpretações acabam surgindo
novas doutrinas, novas religiões, novas possibilidades. Porque que foi o que aconteceu, né, com muitas e continua acontecendo, né, gente? Isso é comum. Ah, eu não me encaixo aqui. Ah, eu quase me encaixei aqui, mas não concordo com isso. Então, posso pegar essa base e mudar para isso aqui um pouquinho? E aí nasce uma nova crença, uma nova doutrina. E a maioria delas, gente, quer ir para o mesmo lugar. O caminho, aliás, perdão, o objetivo, o ponto final é o mesmo. Contudo, o caminho, né, a visão é bem diferente, né? E tá tudo certo, porque se todo mundo pensasse a mesma coisa, fosse pelo mesmo caminho, o que que a gente aprenderia, né? O que que a gente conseguiria realmente levar, colocar na nossa bagagem, certo? E outra coisa que traz aqui, né, que é parte desse esclarecimento fundamental, fora da igreja não há salvação. Então a gente sai de uma opressão para entrar em outra, né? Porque igreja, gente, né? Quando a gente fala igreja, claro, também existem múltiplas interpretações, mas aqui nesse sentido ele fala igreja como limítrofe, né? Como realmente não instituição, povo, enquanto igreja, mas ele fala na situação de, ó, isso aqui, dentro disso aqui e dentro desse espaço, né? Então a gente está falando também de uma situação física, de um espaço físico, quando trata disso aqui, tá? E só que não, né? Porque daí a gente volta lá àquela parte de que, você está aqui dentro, você está contribuindo, você está sendo útil aqui, não importa para o resto da humanidade. A gente chega lá na Idade Média de novo, enquanto, se eu der dinheiro, né, de uma outra forma, para uma outra situação, veja bem, mas, né, a gente chega no mesmo conceito, na mesma linha de raciocínio. Então não é cabível para a sociedade que a gente tem hoje, para a humanidade que a gente tem hoje, e, embora não sermos detentores da verdade, não somos detentores da verdade, mas para o conhecimento que a gente já adquiriu, passando, né, em pouco tempo, eu diria, por tudo o que já passamos, certo? Então não é extremamente contraditório se a gente for pensar nisso, né? Por isso que a caridade nos une. Porque caridade, gente, também, repito, existem múltiplas interpretações e não pede para que eu acredite nessa palavra. Não pede para que eu aceite essa crença. Só pede para que eu faça. Sem olhar a quem, sem julgamentos, sem uma série de requisitos, quesitos e pré-requisitos e tudo mais. Então é ação. Então o que mais, claro que para ter ação eu preciso de pensamento, né, para poder planejar e para poder enquadrar e gerar ação. Mas então vejam que o que é necessário é ação. O que é necessário é agir. Não é ficar discutindo, não é ficar batendo boca porque a minha religião é melhor que a tua, porque eu acredito, tu não acredita, tu não vai ser salvo. Não. Inclusive, né, gente, não se perde tempo fazendo isso. Se ora por esse irmão que quer fazer isso, né? Mas principalmente a gente age, a gente faz. Porque caridade é isso, é agir, é fazer. Claro, fazer uma prece por alguém, vibrar positivamente, irradiar por alguém, isso também é válido. Mas mais do que nunca, para que a gente não tenha esse tempo de discutir, mas é melhor, mas eu acredito nisso, mas isso aqui é agir, é ação. Então, fora da caridade, não há salvação, ação. Lembre sempre disso. E vamos fechar então, depois desse falatório todo, né? E eu lembro, né? Eu acabo aqui, mas você, né, por favor, sua família ou na melhor companhia da espiritualidade, continue aí, tá bom? Fique à vontade. Mas fazendo o nosso fechamento, então, vamos agora para nossa prece final. Finalizando, então, mais esse Evangelho no Lar.
nós queremos agradecer a tua inspiração, Pai, as palavras, os pensamentos, a luz, o esclarecimento que vem da espiritualidade tão positiva, que vem para nos fazer bem, para nos fazer raciocinar, para nos fazer acreditar, sobretudo amar e agir dentro do teu amor. Agradecemos o dia de hoje, agradecemos tudo o que se passou, agradecemos lembrarmos sempre dos nossos objetivos e a nossa luta para continuar no caminho disso. Então rogamos para que todo subterfúgio, tudo o que é necessário para me auxiliar, esteja também sempre comigo. Assim também como rogamos agora pela fluidificação dessas águas, para que também seja nosso auxílio, seja nosso suporte e nos ajude naquilo que tanto estamos necessitando, mesmo que não estejamos percebendo, mas que seja combustível para esse bem maior. E assim, agradecemos e rogamos para que toda essa energia continue conosco sempre. Que assim seja. E claro, né? Não vamos esquecer daquele nosso brinde especial, a nossa água fluidificada. E assim encerramos mais um Evangelho no Lar, pessoal. Esse Evangelho de número 75. Eu sou Douglas, tarefeiro da casa, e em nome de todo o Educandário Leon Denis, agradeço mais uma vez a sua companhia. Muito, muito, muito obrigado e até a próxima, então.